Bem-vindos ao canal Nerd no Direito, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o episódio 41 Dragon Quest Dynodaibu Can't Fly, o Pequeno Guerreiro 2020 resumo e crítica. E pra você que é novo aqui no canal, de repente chegou aqui por causa do vídeo do He-Man, fique tranquilo que eu farei mais vídeos sobre He-Man aqui no canal, tanto da versão nova como da versão antiga, e principalmente que eu quero fazer um vídeo aí sobre as críticas que mais fazem sentido em relação a essa nova animação de Mestres do Universo. Além, é claro, de poder falar mais abertamente sobre a animação, já com spoilers. E para você que não sabe, semanalmente eu trago resumo e crítica dos episódios de Dragon Quest, que é o remake da animação Fly, o Pequeno Guerreiro, que era conhecida aqui no Brasil, passou no ano de 1996, lá no SBT. Para você que não acompanha semanalmente Dragon Quest, talvez esse vídeo não faça muito sentido para você, e por isso eu vou deixar aqui no card agora passando o primeiro vídeo do canal que eu fiz analisando a versão antiga e a versão nova do anime. E se você gostava de Dragon Ball clássico ou Caverna do Dragão, eu tenho certeza que você vai gostar desse anime, então super recomendo que você confira aí, ele tem na Crunchyroll de modo oficial. E esse anime, na minha opinião, ele tem um grande potencial. Se ele não fosse cancelado lá nos anos 90, com certeza ele seria muito mais famoso aqui no Brasil, talvez aí tão famoso quanto o Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball. E diferente de Mestres do Universo, eu creio que esse anime não vai te decepcionar. E ele merece fazer muito mais sucesso do que ele tem feito. E para você que já é inscrito antigo do canal e acompanha semanalmente, você vai encontrar os acontecimentos do episódio 41 de Dragon Quest lá no capítulo 146 até o início do capítulo 150, mais ou menos aí na sexta página, volume 16 do mangá. E o episódio começa retomando aí o final do episódio 40 de Dragon Quest, onde Ryunkyo ataca o Mr. Verne, deixando o vilão atônito e se perguntando que golpe foi aquele que o Ryunkyo usou. O próprio Ryunkyo está bastante surpreso por ter conseguido no desespero utilizar a técnica mais poderosa do Avan, que só pode ser usada por quem luta pela justiça. Técnica esta que é conhecida como corte do ar e aplicada aí junto à lança se chama fulgor do vazio. Enquanto o Ryunkyo fica ali pensativo, conversando consigo mesmo, agradece a mãe e eles batem um certo papo, estranhamente o Mr. Verne continua parado e todos estão ainda presos na teia do Mr. Verne. O que, convenhamos, né, Ryunkyo, foi um momento legal, mas que foi um baita do vacilo também. E Ryunkyo mais uma vez promete que mesmo que ele morra, ele vai seguir a vontade da justiça até o último suspiro. E somente graças ao Pop o Ryunkyo voltou a ter atenção e ver que o Mr. Verne não suspendeu seu campo de energia, e é claro, o Mr. Verne volta. Mas volta com um pequeno ferimento no rosto, e também podemos ver parte do seu rosto que aparentemente parece ser humanoide ou talvez aí de um demoníade. E tanto Ryunkyo como a Man acabaram vendo o rosto. Isso faz com que Mr. Verne fique full pistola e utilize novamente o seu ataque anterior, fazendo com que Man e Ryunkyo fiquem presos novamente e utilizando ainda mais força para fazer todos eles sofrerem. E podemos ver que o inconformismo do Mr. Verne, toda sua fúria, porque ele não podia de forma alguma mostrar seu rosto. Ryunkyo, percebendo o quanto o Mr. Verne ficou desequilibrado, começa a raciocinar por que esse mistério em relação ao rosto dele. E quando Ryunkyo tentava usar sua lança para aplicar novamente o fulgor do vazio, Mr. Verne usa a palma do titeiro para fazer com que o braço do Ryunkyo seja ferido e ele não possa utilizar a lança. Além disso, Mr. Verne aplica ainda mais força contra Ryunkyo, fazendo ele sofrer e ficar todo esbagaçado. E todos os demais também sofrem muito com o ataque do Mr. Verne. A cena corta e vemos a cúpula reunida observando que o castelo da rocha demoníaca está imóvel. Os sábios de Papúnica vão falar com a Leona e a Leona pede que eles ajudem a todos escaparem dali antes que o inimigo chegue. O rei de Bengarn não concorda e quer continuar atacando. E a princesa retruca. O rei de Bengarn continua sendo teimoso e a Leona tenta convencer ele do contrário. De repente a Merle sente uma presença e aponta para determinado local e uma sombra se revela. Os sábios de Papúnica atacam com Mera e uma outra criatura tenta selar a magia dos sábios. E a princesa Leona interfere atacando com Gira. A criatura das sombras então desaparece. No mangá a cena é mais extensa e também a revelação da criatura das sombras é diferente. A cena corta e vemos que Lomberuki conseguiu concluir a nova espada do Dai. Dai é perguntado por qual nome ele dará à espada, e Lomberuki, como já viveu muito e não tem muita paciência para ser criativo, dá o nome de Espada de Dai. Dai não consegue tirar a espada da bainha e o Lomberuki explica que a espada tem alma e ela só luta quando quer. Dai acha isso um pouco de frescura e o Lomberuki diz que logo Dai vai entender. Novamente de volta ao campo de batalha, todos estão sofrendo com o poder do Mr. Verne. A sombra surge do lado dele e conta que encontrou a cúpula na capela. E Mr. Verne ordena que a sombra vá com o castelo da rocha demoníaca matar todos os líderes. E da capela, Leona e os outros avistam o Megazord chegando na direção deles. A Leona ordena que todos entrem dentro da capela
Enquanto isso, Dai se despede de Lomberuk e dos pais do Pop. O pai do Pop parece não levar muita fé em seu filho ainda e o Dai defende o Pop. E assim Dai vai para o campo de batalha. Ryunkyo tenta fazer alguma coisa, mas Mr. Verne interfere já com a palma do titeiro, prometendo despedaçá-lo. Ryunkyo pergunta por que da obsessão do Mr. Verne com ele, e se isso seria porque Ryunkyo está despertando a técnica mais poderosa do Avan, ou se é porque o Ryunkyo é o único que pode revelar o segredo do rosto de Mr. Verne. Isso desperta ainda mais a fúria do Mr. Verne, que começa a utilizar a palma do titeiro demoníaco para tentar matar o Ryunkyo. Mas na hora certa um corte dispersa todos os fios da palma do titeiro, salvando o Ryunkyo. E vemos que o salvador do dia é Dai com a sua faca de papúnica. Mr. Verne então pergunta se a espada nova do Dai é capaz de aguentar o poder de um cavaleiro do dragão. Mr. Verne desafia o Dai a mostrar esse poder. Dai sorri e fala que sua espada acha que Mr. Verne não vale a pena. Mr. Verne chama Dai de arrogante e tenta atacá-lo com um campo de dizimação, mas o Dai se esquiva e vai para o alto, ataca com um corte do ar. Mr. Verne se esquiva e é obrigado a liberar o campo de dizimação. Todos então são salvos e Mr. Verne fica cabreiro porque se o Dai usasse então o poder da sua espada, imagina o que ele ia poder fazer. Pop pergunta se a espada está incompleta e quando o Dai ia responder, Mr. Verne não espera como esperou o Ryunkyo, já ataca o Dai novamente, mas Ryunkyo salva o Dai utilizando o escudo de sua armadura. Ryunkyo diz pro Dai deixar com ele. Dai se preocupa porque Ryunkyo está muito ferido, mas o Ryunkyo diz que o Dai é o único que pode destruir o castelo da rocha demoníaca. Quando Mr. Verne tenta atacar novamente, o Ryunkyo contra-ataca utilizando a técnica nova do Avan e pede que Dai siga para salvar todos que estão na capela. E o Pop reforça que eles também vão ajudar o Ryunkyo e a Man pede que Dai ajude Leona e os outros. Finalmente Dai concorda e vai ajudar. Todos dentro da capela estão sem esperanças e o rei de Bengard finalmente deixa de ser arrogante e pede desculpas pelos seus atos, se envergonhando de ter arrastado todos para aquele momento que poderá ser a morte deles. Leona e o rei de Romos tentam motivar um pouco o rei de Bengard e os outros, e quando o Megazord ia golpear a capela, Dai chega no momento certo mais uma vez, golpeia o Megazord e faz com que ele perca o equilíbrio. Dai diz que esse é o momento e pede que a espada empreste seu poder. A espada então começa a brilhar e Dai em frente à capela protegendo a todos prepara o seu ataque. A sombra que controla o castelo promete esmagar o Dai. Dai então carrega o seu poder e ataca e vemos que o poder que o Dai lançou vai quebrando não só a mão do Megazord, mas também todo o braço. E essa cena aqui até que eu achei bem maneira. E sim, meus amigos, Dai conseguiu cortar parte do castelo da rocha demoníaca. Até mesmo o Dai fica surpreso com o enorme poder da espada porque ele não utilizou o seu ataque mais poderoso. E o Dai se pergunta o que aconteceria se ele utilizasse todo o seu poder. A sombra que controla o castelo fica revoltada e resolve utilizar todos os canhões do castelo. Dai diz que não vai deixar e começa a ativar sua aura dracônica. E Dai voa como uma bala na direção do peito do castelo da rocha demoníaca, causando um grande impacto que desequilibra o Megazord e faz com que os tiros não peguem na capela. Vemos que Dai abre um buraco no peito do castelo da rocha demoníaca e ele vai seguindo pelos corredores, destruindo as criaturas que aparecem. E para a surpresa da sombra, Dai chega na câmara central. E somente com a elevação do poder do Dai junto à espada ele consegue destruir a sombra. O imenso poder do Dai vai fazendo várias destruições em volta dele, até que Dai ataca com a espada. E meus amigos, o Dai ficou tão poderoso com essa espada que ele parte o castelo ao meio, fazendo com que até mesmo Mr. Verne demonstre o seu olhar de medo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Isso acaba levantando muita poeira, a princesa e os outros ficam olhando para ver se encontram o Dai. E a Merle é a primeira a avistar, sendo útil mais uma vez como foi na Hora da Sombra. E para a alegria de todos, nosso herói ressurge com sua espada brilhante de forma triunfante no final desse episódio. Dessa vez tivemos quase 5 capítulos condensados em apenas um episódio, porém mais um bom episódio. No entanto, eu esperava um pouquinho mais desse episódio aqui. Eu tinha uma expectativa de que ele fosse ainda melhor, mas foi um bom episódio. Eu senti que dessa vez os traços e a animação variou um pouquinho mais em relação aos outros, não se manteve uma qualidade constante. Embora isso não tenha atrapalhado, mas eu senti uma certa economia nessa animação desse episódio. E boa parte dele, os nossos heróis acabaram ficando ali presos, imóveis. Algumas coisas do mangá não estão presentes nesse episódio do anime, embora acrescentasse e desenvolvesse um pouco mais alguns personagens secundários, como a própria Merle, que no mangá eu acho que dá mais personalidade a ela, porque ela age de uma forma ali, ela pressente a sombra no local,
e a gente vê que o Rei de Bengar tá sendo meio babaca e ela pula pra esfaquear, ela parece que vai esfaquear o Rei de Bengar, mas na verdade não, ela tava atacando a sombra que ela tinha sentido que tava ali do lado do Rei de Bengar. O que ficaria mais surpreendente aqui no anime se isso tivesse acontecido, já que a gente ia ficar na hora com aquela dúvida, aquele drama, por que ela tá atacando o Rei de Bengar e na verdade ela tava salvando ele. Além de demonstrar que a Merry não é tão delicadinha assim como ela parece o tempo todo, dando um pouco mais de personalidade a ela. Outra coisa que não está presente e eu diria que fez menos falta do que essa cena da Merry é uma interação entre o Lomberuk e o pai do Pop. O pai do Pop ali, depois que a espada foi feita e o Dai foi pro campo de batalha, o pai do Pop convida o Lomberuk para beber e eles ficam ali com a garrafa de bebida, tal, conversando um com o outro, tendo um momento ali em que os dois demonstram a amizade que eles têm um pelo outro. E acho que ficaria legal no anime pra gente ver um pouquinho mais do Lomberuk. A parte que o Ryunkyo ali no início do episódio consegue se livrar e atacar o Mr. Vern, e o Ryunkyo estranhamente começa a ficar divagando ali, conversando com a Man também, sem tentar soltar os outros. Eu acho que ele vacilou nesse momento, apesar de ser um momento legal, que tem essa explicação, a interação dele com a Man. Foi um pouco estranho que o Ryunkyo tenha agido daquela forma. Já o Mr. Vern também esperar e ficar parado sem fazer nada também foi um tanto estranho. Talvez ali se eles tivessem trabalhado um pouquinho melhor a questão dele ter sido ferido e ele ter ficado muito surpreso por isso acontecer e meio que sem reação, talvez ficasse melhor essa cena do que ela ficou aqui pra nós e justificaria porque o Ryunkyo teve tempo e o Mr. Vern não fez nada enquanto ele estava ali, o Ryunkyo divagando sobre o que tinha acontecido. Embora a gente possa de uma maneira mais sutil perceber que o Mr. Vern estava surpreso com o ataque que o Ryunkyo conseguiu fazer. Achei que só faltou um pouquinho mais de ênfase nessa surpresa dele. Já o Dai foi como a gente esperava, ele demonstrou um grande poder. E o que eu gostei também foi que, apesar dele estar muito poderoso, ele não resolveu tudo sozinho. Ele precisou da ajuda do Ryunkyo e dos demais para que eles ficassem segurando o Mr. Vern, enquanto o Dai ia lá e destruiu o castelo da Rocha Demoníaca. Foi interessante também saber que o Mr. Vern, ele de certa forma pode ser um humano ou mesmo demoníade, pelo que demonstraram ali, e que há aí um certo segredo em torno dessa face dele que talvez o Ryunkyo possa conseguir desvendar. Pro próximo episódio não tenho grandes expectativas, mas vamos ver aí como é que vai ser, talvez me surpreenda. E se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, que vai ajudar demais pra gente conseguir aí chegar na meta de bater 1000 inscritos no canal. Valeu e vejo você no próximo vídeo.